A economia do mundo parece estar caótica. É crise econômica na Europa, desaceleração da economia chinesa e também possibilidade de uma recessão forte lá nos Estados Unidos a partir do ano que vem. Diante de todo esse cenário, como é que fica a nossa vida econômica aqui no Brasil? Vamos saber de tudo isso com o economista Roberto Luiz Troster, da Troster e Associados. Tudo bem, Troster? Tudo bem, como vai, Luciane? Tudo ótimo, obrigada por essa oportunidade de entrevista aqui no site La Presse. Obrigado eu pelo convite para a entrevista. Ok. Bom, a gente tem pouco tempo aí ver essas discussões aí entre governo dos Estados Unidos e Congresso, tentando evitar aí o abismo fiscal já a partir de janeiro do ano que vem. Como é que fica a nossa situação aqui na Bolsa Brasileira na economia? Bom, primeiro vão ser negociações nervosas, mas todo mundo está fazendo um paralelo com o que aconteceu no ano passado. No ano passado, justamente os 3 meses antes de julho, o desemprego começou a subir, o desempenho econômico de todo o país oscila, e pegou Obama com o pé esquerdo, justo caindo, com a pressão da eleição no ano seguinte, os republicanos abusaram um pouco. Acho que aprenderam a lição, não há uma outra eleição por perto, então acredito que você vai ter volatilidade agora em novembro e dezembro, mas eles vão chegar a um bom termo antes, com certeza, não vão deixar para a 12ª hora, como aconteceu em julho do ano passado. Ok, Trocer. Tendo isso resolvido, como é que fica a nossa vida, a vida do brasileiro no ano que vem no setor de investimentos? Olha, eu acho que o nosso problema é interno, quer dizer, todo mundo atribui o que está acontecendo aqui dentro, a desaceleração, ao que está acontecendo lá no resto do mundo. E não é fato. Se a gente vê esse ano, de dezembro do ano passado a novembro deste ano, as projeções de crescimento da Europa caíram 0,2%. As do Brasil caíram 1,7%. E não foi e os outros países da América Latina, como Peru, Colômbia e Chile, não tiveram queda nas projeções. Quer dizer, o problema está na dinâmica interna. Nós temos um nó no crédito muito grande, todas essas alterações que foram feitas na indústria, essa visão anacrônica de protecionismo, estão cobrando seu preço. A indústria vai andar para trás este ano e o ano que vem deve andar um pouco melhor, mas porque a base é muito ruim. Você falou de indústria, Trocer, e o mercado de trabalho, como é que fica no ano que vem? Continua assim, nós não vamos ter desemprego, não vai ter um ritmo de emprego tão forte, todo mundo estava esperando uma recuperação mais forte, os primeiros indicadores mostram que essa recuperação não está vindo, e possivelmente a gente vai ter um ritmo de emprego mais fraco, mas não vamos ter assim, desemprego ou uma coisa assim, quer dizer, não são números ruins, mas não tem que abrir champanhe para esses números. Ok. E inflação? A inflação vai ficar 5,5% esse ano, o ano que vem talvez alguma coisa assim, se a gente não tiver nenhum choque de oferta. A ideia é que a meta fosse 4,5%, o governo parece que tem uma meta informal de 5% a 6%, e se tudo andar bem, se a economia não retomar muito fortemente, nós vamos ficar nesses 5,5% nos próximos anos. E os juros? Os juros, o governo vai tentar segurar 7,25%, o discurso é que vai tentar segurar em 7,25% em 2013. Considerando que em 2014 você tem eleições e nenhum governo gosta de subir os juros em ano de eleições, possivelmente mude um pouco o discurso e acho que a gente deve observar uma alta dos juros já na 5ª ou na 6ª reunião do ano que vem, ou em agosto, ou em setembro do ano que vem, em julho ou em agosto do ano que vem, a gente já deve ver essas taxas de juros subindo. Ok. Diante de tudo isso, como é que fica a inadimplência e ofertas de crédito? Está andando de lado, quer dizer, você tem uma bola de neve, assim, um nó no crédito que está cada vez pior. Desde o começo do ano passado estão anunciando que vai diminuir e subiu. Desde o começo desse ano subiu. Em março, em abril, quando foi feito esse pacote com concorrência dos bancos públicos, etc., a inadimplência continua a subir. O número do Banco Central é 7,9%, e para algumas linhas, como, por exemplo, cheque especial, tem 12% da carteira, tem mais de 90 dias de atraso. Quer dizer, 1 em cada R$ 8 que está no cheque especial está com mais de 90 dias de atraso.
Uma em cada 10 famílias, isso é levantamento do IPEA, diz que não vai conseguir pagar suas contas. Quer dizer, ou o governo faz um ajuste nessa dinâmica do crédito, ou o que era um acelerador, o que foi um acelerador para a economia no governo Lula, vai ser... Ok, Roberto Luiz Troster, muito obrigada pela sua participação aqui no site La Presse. Obrigado eu, Luciano. Ok. Da BMF Bovespa São Paulo Brasil, Luciene Miranda.